Capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Artigo 1º. Práticas exteriores. Embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores, que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. A razão disto esclarece-se, quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram ao homem que sempre se guia pelos sentidos o que está fazendo ou o que deve fazer. Também podem edificar o que as vem, o que não sucede com as puramente interiores. Portanto, nem aqui meta o nariz para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção, etc. Respondo-lhes com o meu mestre, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não que se devem fazer as ações e devoções exteriores, como diz São Gregório, para agradar aos homens e tirar daí algum motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas por vezes fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus e de por este meio o fazer glorificar, sem a preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Mencionarei apenas, em resumo, algumas práticas exteriores, a que chamo exteriores, não porque sejam feitas sem o interior, mas porque têm qualquer coisa de exterior que as distingue das que são puramente interiores. Consagração depois dos exercícios preparatórios. Primeira prática. Esta devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse desejar, atualmente já está. Agora, aqueles e aquelas que quiserem seguir esta devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, conforme já disse na primeira parte desta preparação para o reino de Jesus Cristo. Depois, empregarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que se pode observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados. Farão tudo em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal e considerar-se durante os dias dessa semana como caracóis, lesmas, sapos, porcos, serpentes, bodes. Ou meditem estas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Pedirão a Nosso Senhor e ao Divino Espírito Santo que os esclareça, repetindo as palavras: Senhor, que eu veja, ou que eu me conheça, ou Vinde, Espírito Santo. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que se lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem, pedindo-lhe esta grande graça, que deve ser o fundamento de todas as outras. Para isso dirão todos os dias o Ave Maristela e a ladainha de Nossa Senhora. Na segunda semana, aplicar-se-ão em todas as orações e obras de cada dia a conhecer a Santíssima Virgem.
Pedirão este conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isto dissemos. Rezarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maristela, ajuntando um rosário cada dia, ou pelo menos um terço por esta intenção. Empregarão a terceira semana em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que a este respeito dissemos, e ler a oração de Santo Agostinho, que vem no princípio desta segunda parte. Poderão dizer e repetir com o mesmo santo, 1000 e 1000 vezes ao dia, Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, fazei que eu veja quem sois vós. Rezarão, como nas semanas precedentes, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maristela. E acrescentarão todos os dias a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. No fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo, na qualidade de escravos de amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que se esforçarão por fazer segundo o método abaixo indicado, dirão a fórmula da consagração, que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la ou mandá-la escrever, se não estiver impressa, e assiná-la no mesmo dia em que a fizerem. Será bom que nesse dia paguem algum tributo a Jesus Cristo e à sua Santíssima Mãe, quer como penitência da sua passada infidelidade às promessas do batismo, quer para protestar a sua dependência do domínio de Jesus e Maria. Esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela. Ainda mesmo que não dessem mais que a homenagem de um alfinete, mas de todo o coração, isso bastaria, pois Jesus só olha a boa vontade. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração, no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas durante 3 semanas, e poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e mesmo todos os dias, com estas breves palavras: Eu sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. A coroinha da Santíssima Virgem. Segunda prática. Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Apocalipse 12, versículo 1. Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, dir-se-á ao começar: Dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. No fim, se dirá: Sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
O uso das cadeiazinhas. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus em Maria, que usem as cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhes-ão um sinal da sua escravidão de amor, e serão bentas com a bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Culto especial ao mistério da encarnação. Quarta prática. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima e onde depende dela em todas as coisas. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria e, particularmente, por a ter escolhido para sua tão digna mãe, escolha que se realizou neste mistério. Estes são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Nota, por favor, que eu digo habitualmente escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria. Mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava o padre Tronson, superior geral do seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto. E as razões de tal proceder são as seguintes. Primeiro, estamos de um século orgulhoso em que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham que criticar nas práticas de piedade mais fundadas e mais sólidas, a fim de não lhes fornecer sem necessidade um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria, e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, denomina-se esta devoção mais de acordo com o seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e meio para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Por exemplo, um homem que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que é viajante para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas o caminho direto para ir a Tours, e que só Tours é o seu fim último e o termo da sua viagem. Segundo, o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. Por isso vem, mais a propósito, dizer escravidão de Jesus em Maria. Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude da vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominais sobre toda a potestade inimiga em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro, Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus. Pelo que se pode chamar a Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Por isso, contento-me com dizer em duas palavras
que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a Sala dos Segredos Divinos. Foi neste mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiram na sua vida, pela aceitação que deles fez. Jesus, entrando no mundo, disse: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, de 5 a 9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros. Encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente, é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. É ainda o trono da sua liberalidade para com Maria, pois enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado. No sacrifício que fez da sua vontade de si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita, que jamais havia recebido do homem. Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Quinta prática. Terão muita devoção em rezar Ave Maria ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas de sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo, começando pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida. E é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e faz brotar o fruto de vida que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo, e a alma que não for regada por esta oração ou orvalho celeste não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Eis o que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano da Rocha, conforme é referido no seu livro, e depois citado por Cartagena. Fica sabendo, meu filho, e fala-o saber a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica, que salvou todo o mundo. Palavras tão consoladoras quanto terríveis,
que dificilmente se acreditariam se não tivéssemos esse santo por garantia, e antes dele, São Domingos, e depois muitos outros grandes personagens com a experiência de muitos séculos. Efetivamente, sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação, como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Tem-lhes horror, prefeririam trazer consigo uma serpente a um terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria, considerando o terço como uma devoção, para ela, afeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano, depois das palavras que acabo de citar. Não sei como isto se faz nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. E digo gosta porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria, ficai sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo, a fim de lhe ganhar o coração. E foi tão poderosa pelos encantos secretos de que está cheia, que Maria consentiu na encarnação do Verbo, apesar da sua profunda humildade. Será também por meio desta saudação que lhe ganharemos infalivelmente o coração, se a dissermos como convém. A Ave Maria bem rezada, isto é, rezada com atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a adversária que põe o demônio em fuga e o martelo que o esmaga. É a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu que torna a alma fecunda, é um beijo puro e amoroso que se dá a Maria, é uma rosa vermelha que se lhe apresenta, uma pérola preciosa que se lhe oferece, é um pouco de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá. Todas estas comparações são dos santos. Peço-te instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que rezes o terço cada dia, e mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte, o dia e o momento em que me acreditaste. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria,
recolherá as bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia nas bênçãos, bênçãos recolherá também. O Magnífica, sexta prática. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria de Dóines e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Santíssima Virgem, ou antes, que Jesus compôs nela, pois ela falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram. Gerson, doutor muito piedoso e sábio, gastou uma parte da vida a compor tratados plenos de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas. Mas foi só depois, no fim da vida, que empreendeu a tremer a explicação do Magnífica, para assim coroar todas as suas obras. Diz-nos, em um volume em fólio, que sobre ele compôs coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras coisas, ele diz que a própria Santíssima Virgem o recitava muitas vezes, particularmente depois da Sagrada Comunhão, em ação de graças. O erudito Benzônio, explicando também o Magnífica, conta muitos milagres operados pela sua virtude. Diz que os demônios tremem e se põem em fuga quando ouvem as palavras: manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seus corações. Lucas 1:51. O desprezo do mundo, sétima prática. Os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. Artigo 2º. Práticas particulares e interiores para os que desejam vir a ser perfeitos. As práticas exteriores desta devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo, na proporção em que o estado e a condição de cada um o permitem. Mas além destas práticas exteriores, há ainda práticas interiores muito santificantes para aqueles que o Espírito Santo chama uma alta perfeição. Consistem, em uma palavra, em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente as fazer por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus e para Jesus. Fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já mostramos. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus, porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Como é feliz uma alma quando é exemplo de um bom irmão jesuíta, chamado Rodrigues, e falecido em odor de santidade. Ela é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde, corajoso, puro e fecundo. A fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria é preciso, primeiramente, renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer oração, de celebrar ou assistir à Santa Missa, antes de comungar, porque as trevas do nosso espírito próprio e a malícia da nossa vontade e obras poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria
se as seguíssemos, embora nos parecessem boas. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movido e conduzido do modo que ela quiser. Temos de nos pôr e nos abandonar nas suas mãos virginais, como instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela como uma pedra que se atira ao mar, o que se faz tão simplesmente em um instante por um olhar do espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, ó minha mãe querida. E ainda que não se experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, assim como se alguém dissesse, o que Deus não permita, dou-me ao demônio. Se o dissesse com sinceridade, embora sem qualquer mudança sensível, não seria menos realmente do demônio. Renovar este mesmo ato de oferecimento e de união, de tempos a tempos, durante a ação ou depois dela, é uma terceira disposição. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará e mais depressa chegará à união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre a união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Jesus. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso, devemos pôr os olhos nela e em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda virtude e perfeição. É um modelo formado pelo Espírito Santo, numa simples criatura, para nós o imitarmos. Na medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo com o qual Maria fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Para isso, devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, particularmente a sua fé viva, pela qual acreditou, sem hesitar, na palavra do anjo. Acreditou fielmente, constantemente, até o pé da cruz no Calvário. A sua humildade profunda, que a fez esconder-se, calar-se e submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. A sua pureza toda divina, que não teve nem jamais terá igual sob o céu. Enfim, todas as suas demais virtudes. Lembremo-nos, torno a repetir, que Maria é a grande e única forma de Deus, própria para formar imagens de Deus, facilmente e em pouco tempo. Uma alma que achou deveras esta forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo, que este molde representa ao natural. Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender esta prática, é preciso saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, e que o antigo paraíso não era mais que a sua imagem, pois há neste paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso, ele achou as suas delícias durante 9 meses. Operou as suas maravilhas e ostentou as suas riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santo não é composto senão de uma terra virgem e imaculada, da qual foi formado e se alimentou o novo Adão, sem qualquer nódoa ou mancha, pela operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está verdadeiramente a árvore da vida que produziu Jesus Cristo, o fruto da vida. A árvore da ciência do bem e do mal, que deu a luz ao mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e regadas com a sua unção divina, que produziram e produzem ainda, cada dia, frutos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variadas flores de virtudes, exalando aroma que perfuma os próprios anjos.
Há nele prados verdes de esperança, torres inexpugnáveis de força, casas encantadores de confiança. A não ser o Espírito Santo, não há quem possa dar a conhecer a verdade escondida sob estas imagens de coisas materiais. Respira-se neste lugar o ar puro e incontaminado de pureza. Nele brilha o dia belo e sem mancha da santa humanidade. Irradia o sol jucundo e sem sombras da divindade. Arde a fornalha ardente e contínua da caridade, em que todo ferro que é lançado abrasa-se, transformando-se em ouro. Nele há um rio de humildade que brota da terra e, dividindo-se em 4 braços, ganha este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, também chama a Santíssima Virgem de a Porta Oriental, por onde o grande sacerdote Jesus Cristo entra e sai do mundo. Por ela entrou a primeira vez, por ela virá a segunda vez. O santuário da divindade, o repouso da Trindade Santíssima, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epitetos e louvores são muito verdadeiros, atendendo às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo operou em Maria. Ó que riquezas, ó que glória, ó que prazer, ó que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. Mas como é difícil a pecadores como nós obter permissão e ter capacidade e luz para entrar neste lugar, pois é tão alto e tão santo que é guardado, não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que se tornou seu Senhor absoluto. Por isso ele diz a respeito de Maria: Tu és um jardim fechado, ó minha irmã e esposa, tu és um jardim fechado e uma fonte selada. Maria está fechada e selada. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, não podem entrar neste, senão por uma graça particular do Espírito Santo, graça que devem merecer. Quando pela fidelidade se obteve esta insigne graça, é preciso permanecer no interior de Maria todo cheio de beleza. É preciso ficar lá com complacência, descansar em paz e apoiar-se confiadamente, esconder-se com segurança e perder-se sem reservas. O resultado será que neste seio virginal a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. A alma será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos. Estará em segurança contra todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que nela jamais entrarão. Por isso Maria diz: os que em mim operam não pecarão. Isto é, os que em espírito permanecem na Santíssima Virgem não cometerão pecados consideráveis. Será formada em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nela, pois o seio de Maria é, como dizem os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Um homem e um homem nasceu dela. Salmo 86, versículo 5. Fazer tudo para Maria. Devemos, finalmente, fazer todas as ações para Maria, pois visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo. Não que a tomemos como o fim último dos nossos serviços, pois só Jesus Cristo o é, mas tomamo-la como fim próximo, como um meio misterioso e fácil para ir a Ele. Como bons servos e escravos, não devemos ficar ociosos, mas é preciso que, apoiados na sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para esta augusta soberana. É preciso defender os seus privilégios quando lhe os disputam e sustentar a sua glória quando a atacam. É preciso atrair todo o mundo, se for possível, ao seu serviço
e a esta verdadeira e sólida devoção. É preciso falar e clamar contra os que abusam da sua devoção para ultrajar seu filho e, ao mesmo tempo, estabelecer esta verdadeira devoção. É preciso pretender apenas, como recompensa destes pequenos serviços, a honra de pertencer à tão amável princesa, a felicidade de sermos, por ela, unidos a Jesus, seu Filho, com um laço indissolúvel no tempo e na eternidade. Glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus só. Modo de praticar esta devoção na Sagrada Comunhão. Antes da comunhão, humilhar-te-ás profundamente diante de Deus. Renunciarás ao teu fundo todo corrompido e às tuas disposições, embora o teu amor próprio as faça parecer boas. Renovarás a tua consagração dizendo: todo vosso sou, ó querida Mãe, e tudo o que tenho é vosso. Suplicarás a esta boa Mãe que te empreste o seu coração, para nele receberes seu filho com as disposições dela. Dir-lhe-ás que a glória de seu filho exige que não seja recebido em um coração tão manchado como o teu e tão inconstante, que não tardará a privá-lo da sua glória ou a perdê-lo. Mas se ela quiser vir habitar no teu coração para receber seu filho, poderá fazê-lo pelo domínio que tem sobre os corações. E seu filho será assim bem recebido, sem mancha, nem perigo de ser ultrajado ou perdido. Deus não sofrerá nada dentro dela. Dir-lhes-á confiadamente que tudo o que lhe ofereceste dos teus bens é bem pouca coisa para honrá-la, mas que desejas dar-lhe pela santa comunhão o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu, e que deste modo ela será mais honrada do que se lhe oferecesse todos os bens do mundo. Finalmente, podes dizer-lhe que Jesus a ama muito particularmente e que ainda quer ter nela as suas complacências e o seu repouso, mesmo que agora seja na tua alma, mais suja e pobre que o estábulo, onde Jesus não pôs dificuldades em vir, porque ela lá se encontrava. Pedir-lhes-á o seu coração com estas ternas palavras: tomo-vos como toda a minha riqueza, dai-me o vosso coração, ó Maria. Durante a comunhão, quando estiveres para receber Jesus Cristo, depois do Pai Nosso, dirás 3 vezes: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. A primeira vez será para dizer ao Pai Eterno que não és digno de receber seu Filho unigênito, por causa dos teus maus pensamentos e ingratidões para com um Pai tão bom. Mas eis que Maria, a serva do Senhor, está contigo. Representa-te e dá-te uma confiança e esperança singulares diante da divina majestade. Porque me deste uma esperança singular. Salmo 4, 10. A segunda vez dirás ao filho: Senhor, eu não sou digno. E assim por diante. Dir-lhe-ás que não és digno de recebê-lo por causa das tuas inúteis e más palavras, por causa da tua infidelidade ao serviço. Entretanto, suplica-lhe que tenha piedade de ti, porque o introduzirás na casa da sua própria mãe e tua. Diz-lhe que não o deixarás partir sem que venha morar em casa dela. Detive-o e não o deixarei, até o introduzir na casa de minha mãe e no quarto daquela que me gerou. Pedir-lhe-ás que se erga e venha descansar no lugar de seu repouso, na arca da sua santificação. Levantai-vos, Senhor,
Entrai no vosso repouso, tu e a arca da tua santidade. Salmo 131, 8. Dir-lhe-ás que não pões nenhuma confiança nos teus méritos, nas tuas forças e preparação, como Esaú nas mãos de Maria, tua querida mãe, como o jovem Jacó nos cuidados de Rebeca. Embora pecador e Esaú que és, ousas aproximar-te da sua santidade, apoiado e revestido dos méritos e virtudes de sua santa mãe. A terceira vez dirás ao Espírito Santo: Senhor, eu não sou digno. E ao completar a oração dir-lhe-ás que não és digno de receber a obra-prima da sua caridade, por causa da tibieza e iniquidade das tuas ações e das tuas resistências às suas inspirações, mas que de toda a confiança está em Maria, sua fiel esposa, e dirás com São Bernardo: ela é minha grande confiança, é toda a razão da minha esperança. Podes mesmo rogar-lhe que venha mais uma vez a Maria, sua esposa inseparável, que seu seio é tão puro e seu coração tão abrasado como sempre, e que sem que ele desça à tua alma, Jesus e Maria nela não poderão ser nem bem formados, nem bem alojados. Depois da comunhão, depois da Santa Comunhão, estando interiormente recolhido com os olhos fechados, introduzirás Jesus Cristo no coração de Maria. Tu o darás à sua mãe, que o receberás amorosamente, o instalará honorificamente, o adorará profundamente e o amará perfeitamente. Ela o abraçará com amor e lhe tributará em espírito e verdade várias homenagens que nos não são conhecidas, a nós envoltos nessas densas trevas. Ou então, conservar-te-ás profundamente humilhado no teu coração, na presença de Jesus residindo em Maria. Ou conservar-te-ás como escravo à porta do palácio do rei, onde ele está a falar com a rainha, e enquanto eles falam, sem precisar de ti, irás em espírito ao céu e pela terra inteira pedir a todas as criaturas que agradeçam, adorem e amem Jesus em Maria por ti. Vinde, adoremos, vinde. Salmo 94, versículo 6. Ou então, tu mesmo pedirás a Jesus, em união com Maria, a vinda do seu reino sobre a terra, por intermédio de sua Santa Mãe. Ou pedirás a sabedoria divina, ou amor divino, ou perdão dos teus pecados, ou qualquer outra graça, mas sempre por Maria e em Maria. Então dirás, considerando-te com desconfiança: Senhor, não olheis para os meus pecados, mas que os vossos olhos só vejam em mim as virtudes e os méritos de Maria. E recordando-te dos teus pecados, acrescenta: foi o inimigo que fez isto. Eu mesmo sou o maior inimigo com o que tenho de lutar cada dia. Fui eu que fiz estes pecados. Ou então, livrai-me, Senhor, do homem iníquo e doloso. Meu Jesus, é necessário que cresçais na minha alma e que eu diminua. Ó Maria, é necessário que cresçais em mim e que eu seja menor do que nunca. Crescei e multiplicai-vos. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora de mim e nos outros. Há uma infinidade de pensamentos que o Espírito Santo fornece e te fornecerá se fores interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de te ensinar. Mas recorda-te de que quanto mais deixares agir Maria na tua comunhão, mais Jesus será glorificado. E deixarás agir tanto mais Maria por Jesus e Jesus em Maria. Quanto mais profundamente te humilhares e os escutares em paz e silêncio, sem procurar ver, gostar ou sentir. Pois o justo vive em tudo da fé, e particularmente na Sagrada Comunhão, que é um ato de fé. O meu justo viverá da fé. Hebreus 10, 38.
consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho unigênito do Pai eterno e da sempre Virgem Maria. Adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores de vosso Pai, durante toda a eternidade, e no seio virginal de Maria, vossa Mãe digníssima, no tempo da vossa encarnação. Dou-vos graças por vos terdes aniquilado a vós mesmo, tomando a forma de escravo, para livrar-me da cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico por vos terdes querido submeter em tudo a Maria, vossa Mãe Santíssima, a fim de por ela tornar-me vosso fiel escravo. Entretanto, ai de mim, criatura ingrata e infiel. Não guardei os votos e promessas que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri as minhas obrigações. Não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo. E como nada há em mim que não mereça a vossa repulsa e a vossa cólera, não ouso aproximar-me por mim mesmo da vossa santíssima e augustíssima majestade. Recorro, pois, à intercessão e à misericórdia de vossa Mãe Santíssima, que me destes por medianeira junto de vós. É por intermédio dela que espero obter de vós a contrição e o perdão dos meus pecados, a aquisição e a conservação da sabedoria. Ave, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a eterna sabedoria escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Ave, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império é submetido tudo o que há abaixo de Deus. Ave, ó seguro refúgio dos pecadores, cuja misericórdia a ninguém despreza. Atendei ao desejo que tenho da divina sabedoria e recebei para isso os votos e ofertas apresentados pela minha baixeza. Eu, diga aqui o seu nome, infiel pecador, renovo e ratifico hoje, nas vossas mãos, as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, às suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Recebei, ó Benigníssima Virgem, esta pequenina oferta da minha escravidão. Em união e em honra, a submissão que a sabedoria eterna quis ter à vossa maternidade.
em homenagem ao poder que ambos tendes sobre este vermezinho e miserável pecador. Em ação de graças pelos privilégios com que largamente vos favoreceu a Trindade Santíssima. Protesto que quero, de hoje em diante e firmemente, como vosso verdadeiro escravo, buscar a vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Ó Mãe admirável, apresentai-me ao vosso amado Filho, na condição de escravo perpétuo, a fim de que, tendo-me resgatado por vós também me receba propiciamente. Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de obter a verdadeira sabedoria de Deus e de colocar-me para isso entre o número daqueles que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos e escravos vossos. Ó Virgem fiel, tornai-me em tudo um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia, por vossa intercessão e a vosso exemplo, à plenitude de sua idade na terra e da sua glória no céu. Amém. Assim seja.